Provérbios 29. Aquele que, sendo frequentemente reprovado, endurece o seu pescoço, será repentinamente destruído, sem que haja remédio. Quando os justos têm autoridade, o povo se regozija, mas quando o perverso domina, o povo pranteia. Quem quer que ame a sabedoria, regozija o seu pai. Mas aquele que guarda a companhia de prostitutas gasta os seus bens. O rei, pelo juízo, estabelece a terra, mas aquele que recebe presentes a transtorna. Um homem que lisonjeia seu vizinho estende uma rede para os seus pés. Na transgressão de um homem mau há um laço, mas o justo canta e se regozija. O justo considera a causa dos pobres, mas o perverso não se importa de saber dela. Os homens escarnecedores trazem uma cidade para dentro de um laço, mas os homens sábios desviam a ira. Se um homem sábio contender com um homem tolo, se ele se irritar ou rir, não há descanso. O sanguinário odeia o reto, mas o justo busca sua alma. Um tolo profere toda a sua mente, mas um homem sábio aguarda para depois. Se um governante ouvir mentiras, todos os seus servos serão perversos. O pobre e o homem enganador se encontram, o Senhor ilumina os olhos de ambos. O rei que fielmente julga os pobres, seu trono se estabelecerá para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o filho entregue a si traz vergonha para sua mãe. Quando os perversos são multiplicados, as transgressões aumentam, mas os justos verão a sua queda. Corrige o teu filho, e ele te dará descanso. Sim, ele dará deleites à tua alma. Onde não há visão profética, o povo perece, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Um servo não se corrigirá por palavras, porque embora ele entenda, não responderá. Vês tu um homem que é precipitado em suas palavras? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Aquele que delicadamente cria seu servo desde criança, o terá tornado seu filho. Um homem com ira acirra contendas, e um homem furioso transborda em transgressão. O orgulho de um homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Aquele que é parceiro de um ladrão odeia a sua própria alma. Ele ouve maldições e não o denuncia. O temor do homem traz um laço, mas o que puser sua confiança no Senhor estará a salvo. Muitos buscam o favor do governante, mas o juízo de cada homem vem do Senhor. Um homem injusto é uma abominação para os justos, e aquele que é reto no seu caminho é abominação para os perversos. Provérbios 30. As palavras de Agur, filho de Jaque, a profecia. O homem falou a Itiel e a Ucal. Certamente eu sou mais bruto do que qualquer homem, e não tenho o entendimento de um homem. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu seus punhos? Quem amarrou as águas em uma roupa? Quem estabeleceu os confins da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se podes dizer? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para aqueles que põem sua confiança nele. Não acrescente as suas palavras para que ele não te reprove e tu sejas achado mentiroso. Duas coisas requeri de ti, não me negues, antes que eu morra. Remove para longe de mim a vaidade e as mentiras. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Alimenta-me com a comida conveniente para mim, para que eu não fique cheio e te negue e diga, quem é o Senhor?
ou para que eu não fique pobre e roube e tome o nome do meu Deus em vão. Não acuses um servo diante do seu senhor, para que não te amaldiçoe e tu sejas achado culpado. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não abençoa a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, e ainda assim não é lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos, e as suas pálpebras são levantadas. Há uma geração cujos dentes são como espadas, e os seus dentes da mandíbula como facas, para devorarem os pobres da terra e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas chorando, dá e dá. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas. Sim, 4 coisas que não dizem é o suficiente: a sepultura, o útero estéril, a terra que não é cheia de água, e o fogo que não diz é o suficiente. O olho que zomba de seu pai e despreza obedecer a sua mãe, os corvos do vale o catarão, os corvos do vale o catarão, e as jovens águias o comerão. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, sim, 4 que eu não conheço: o caminho da águia no ar, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Assim é o caminho de uma mulher adúltera. Ela come, limpa a sua boca e diz: não fiz perversidade. Por 3 coisas se inquieta a terra, e por 4 que ela não consegue suportar: pelo servo que reina, e pelo tolo quando é cheio de alimento, pela mulher odiosa quando é casada, e pela serva quando é herdeira da sua senhora. Há 4 coisas que são pequenas sobre a terra, mas são demasiadamente sábias. As formigas não são um povo forte, todavia preparam o seu alimento no verão. Os coelhos nada são além de um povo débil, contudo fazem suas casas na rocha. As locustas não têm rei, entretanto eles todos saem em bandos. A aranha que segura com as mãos e está nos palácios dos reis. Há 3 coisas que vão bem, sim, 4 que são graciosas no seu andar: o leão, que é o mais forte entre os animais e não foge de nada; o galgo, também o bode; e o rei, contra quem não se pode resistir. Se procedeste tolamente, elevando-te, ou se pensaste o mal, põe tua mão sobre a tua boca. Certamente o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue. Assim, o forçar da ira produz contenda. Provérbios 31. As palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. O que, meu filho? O que, filho do meu útero? E o que, filho dos meus votos? Não dês tua força às mulheres, nem os teus caminhos àquilo que destrói os reis. Não é para os reis, ó Lemuel, não é para os reis beber vinho? Não é para os reis beber vinho, nem para os príncipes bebida forte, para que eles não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o juízo de quaisquer dos aflitos. Dá bebida forte para aquele que está pronto para perecer, e o vinho àqueles de coração pesado. Deixe-o beber e esquecer sua pobreza, e não lembre mais da sua miséria. Abre a tua boca pelos mudos, na causa de todos os que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e pleiteia pela causa dos pobres e necessitados. Quem consegue encontrar uma mulher virtuosa? Porque seu preço é muito acima dos rubis. O coração do seu marido confia seguramente nela, de maneira que ele não terá necessidade de despojo.
Ela o fará bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Ela é como os navios mercantes, traz de longe a sua comida. Ela também se levanta enquanto ainda é noite e dá mantimento à sua casa e uma porção às suas servas. Ela considera um campo e o compra. Ela planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Ela cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ela percebe que sua mercadoria é boa, sua vela não se apaga de noite. Ela estende as suas mãos ao fuso e suas mãos seguram a roca. Ela estende sua mão aos pobres, sim, ela faz sua mão alcançar os necessitados. Ela não tem medo da neve na sua casa, porque toda a sua casa está vestida de escarlata. Ela faz para si cobertas de tapeçaria, sua roupa é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nos portões, quando se assenta entre os anciãos da terra. Ela faz linho fino e o vende, e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são sua vestimenta, e ela se regozijará no tempo vindouro. Ela abre a sua boca com sabedoria, e a sua língua é lei da bondade. Ela olha bem para os caminhos da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas procederam virtuosamente, mas tu sobressaíste a todas elas. O favor é enganoso e a beleza é vã, mas uma mulher que teme ao Senhor será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe suas próprias obras louvarem-na nos portões. Salmo 72. Dê ao rei os teus juízos, ó Deus, e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. As montanhas trarão paz ao povo e os pequenos montes por justiça. Ele julgará os pobres do povo, salvará os filhos dos necessitados e quebrará em pedaços o opressor. Eles te temerão enquanto durarem o sol e a lua, através de todas as gerações. Ele descerá como a chuva sobre a grama cortada, como as chuvas que regam a terra. Em seus dias o justo florescerá, e a abundância de paz haverá enquanto a lua durar. Ele também dominará de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Aqueles que habitam no deserto se curvarão diante dele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e o Seba oferecerão presentes. Sim, todos os reis cairão diante dele, todas as nações o servirão, pois ele livrará o necessitado quando ele clamar, também o pobre e aquele que não tem ajudador. Ele poupará o pobre e o necessitado e salvará as almas dos necessitados. Ele resgatará a sua alma do engano e da violência, e precioso será o seu sangue à sua vista. E ele viverá, e a ele será dado o ouro de Sabá. Orações também serão feitas por ele continuamente, e diariamente ele será louvado. Haverá um punhado de trigo na terra, sobre o topo dos montes, e o seu fruto sacudirá como o Líbano. E aqueles da cidade florescerão como a erva da terra. Seu nome durará para sempre, seu nome será contínuo, tanto quanto o sol. E os homens serão abençoados nele. Todas as nações o chamarão de abençoado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só faz coisas maravilhosas, e bendito seja o seu glorioso nome para sempre, e encha-se toda a terra com a sua glória. Amém e amém. As orações de Davi, filho de Jessé, terminam aqui. Salmo 127. Exceto que o Senhor edifique a casa,
Trabalham em vão aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda. Em vão é para vós levantar cedo, repousar tarde, comer o pão da tristeza, pois assim ele dá ao seu amado o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do útero é a sua recompensa. Como as flechas estão na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da juventude. Feliz é o homem que tem a sua aljava cheia deles. Eles não serão envergonhados, mas falarão com os inimigos no portão. 2 Crônicas 9. E, quando a rainha de Sabá ouviu sobre a fama de Salomão, ela veio em Jerusalém para provar Salomão com perguntas difíceis, com uma comitiva muito grande e camelos que carregavam especiarias, e ouro em abundância, e pedras preciosas. E quando ela chegou até Salomão, conversou com ele sobre tudo o que estava no seu coração. E Salomão respondeu-lhe sobre todas as suas perguntas, e não houve coisa alguma ocultada da parte de Salomão, que ele não lhe tenha contado. E quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão e a casa que ele havia edificado, e a carne da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o atendimento dos seus ministros, e as suas vestes, e também os seus copeiros, e as suas vestes, e a sua subida, pela qual ela subia a escada do Senhor, não houve nela mais espírito. E ela disse ao rei: foi um relato verdadeiro o que eu vi na minha própria terra, dos teus atos e da tua sabedoria. Todavia eu não criei nas palavras deles até que vim, e os meus olhos o viram, e eis que nem a metade da grandeza da tua sabedoria me fora contada. Pois tu excedes a fama que ouvi. Felizes são os teus homens, e felizes são estes teus servos, os quais estão continuamente de pé diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que em ti se deleita para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque o teu Deus amou Israel para estabelecê-los para sempre. Por isso te fez rei sobre eles, para fazer juízo e justiça. E ela deu ao rei 120 talentos de ouro, e especiarias em grande fartura, e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Irão e os servos de Salomão, os quais trouxeram ouro de Ofir, trouxeram árvores de algumins e pedras preciosas. E o rei fez das árvores de algumins corredores de madeira para a casa do Senhor e para o palácio do rei, e harpas e saltérios para os cantores, e não houve nada semelhante dantes visto na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá todo o desejo dela, tudo o que ela pediu, além daquilo que ela trouxera ao rei. Assim voltou ela e foi-se para sua própria terra com os seus servos. Ora, o peso do ouro que veio até Salomão em um ano era de 666 talentos de ouro, fora aquele que os vendedores ambulantes e mercadores traziam, e todos os reis da Arábia e os governadores da região traziam ouro e prata para Salomão. E o rei Salomão fez 200 broquéis de ouro batido, 600 shequels de ouro batido iam para cada broquel, e 300 escudos ele fez de ouro batido. 300 shequels de ouro iam para cada escudo, e o rei os pôs na casa da floresta do Líbano. Além disso, o rei fez um grande trono de marfim e o revestiu com ouro puro, e havia 6 degraus até o trono, com um escabelo de ouro, o qual estava preso ao trono, e apoios em cada um dos lados do assento, e 2 leões de pé junto aos apoios, e 12 leões estavam de pé de um lado e do outro lado,
sobre os 6 degraus. Não havia coisa semelhante feita em nenhum reino. E todos os vasos de bebida do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa da floresta do Líbano eram de ouro puro. Nenhum era de prata. Esta não era uma coisa valorizada nos dias de Salomão, pois os navios do rei iam para Tarsis, como os servos de Irão. Uma vez a cada 3 anos vinham os navios de Tarsis, trazendo ouro e prata, marfim e búzios e pavões, e o rei Salomão excedeu todos os reis da terra em riquezas e sabedoria. E todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E cada homem trazia o seu presente, vasos de prata e vasos de ouro, e vestes, armaduras e especiarias, cavalos e mulas, uma proporção ano a ano. E Salomão tinha 4.000 estrebarias para cavalos e carruagens, e 12.000 cavaleiros, os quais ele posicionou nas cidades das carruagens, e com o rei em Jerusalém. E ele reinou sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus, e até a fronteira do Egito. E o rei fez que houvesse prata em Jerusalém, como pedras e cedros, como os sicômoros, como as figueiras bravas que há pelas planícies. E eles traziam até Salomão cavalos do Egito e de todas as terras. Ora, o restante dos atos de Salomão, os primeiros e os últimos, não estão escritos no livro do profeta Natã, e na profecia de Aías, o Silonita, e nas visões do vidente Ido, contra Jeroboão, o filho de Nebate. E Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel por 40 anos. E Salomão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, o seu pai, e Roboão, o seu filho, reinou em seu lugar. 1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que benefício tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração passa e uma outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce e o sol se põe, e apressa-se de volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai em direção ao sul e faz o seu giro para o norte. O vento gira continuamente e retorna novamente de acordo com os seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e contudo o mar não fica cheio. Ao lugar de onde os rios vêm, para ali retornam eles novamente. Todas as coisas são trabalhosas, o homem não o pode exprimir, o olho não se satisfaz em ver, nem o ouvido se enche de ouvir. O que aconteceu, isso é o que há de ser. O que está feito é o que deverá ser feito. E não há coisa nova debaixo do sol. Há alguma coisa da qual se possa dizer, vê, isto é novo? Já era nos velhos tempos que foram antes de nós. Não há lembrança de coisas anteriores, nem haverá nenhuma lembrança das coisas que hão de vir, entre as que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e dediquei o meu coração a buscar e a procurar pela sabedoria no que diz respeito a todas as coisas que são realizadas debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação Deus deu aos filhos do homem, para que nela se exercitem. Tenho visto todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e aquilo que falta não se pode numerar. Falei eu com o meu próprio coração, dizendo: eis que adquiri grande riqueza e superei em sabedoria a todos os que vieram antes de mim. Em Jerusalém, sim, o meu coração teve uma grande experiência de sabedoria e conhecimento, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer a loucura e as tolices, e percebi que isto também é aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muita angústia, e aquele que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. Eclesiastes 2.
Disse eu no meu coração: vamos agora, eu te provarei com júbilo. Portanto, goza o prazer, mas eis que isso também é vaidade. Do riso eu disse: está louco. E da alegria, para que serve esta? Busquei no meu coração como me dar ao vinho, porém instruindo o meu coração com sabedoria, e como entregar-me à loucura, até ver o que seria bom que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu todos os dias de sua vida. Fiz para mim grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim jardins e pomares, e plantei neles árvores de todos os tipos de frutos. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles a mata que produz árvores. Adquiri para mim servos e donzelas, e tive servos nascidos em minha casa. Também tive grandes possessões de rebanhos, grandes e pequenos, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e os peculiares tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, assim como de instrumentos musicais de todo tipo. E assim fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E também permaneceu comigo a minha sabedoria, e tudo quanto os meus olhos desejaram, não lhes neguei, nem privei o meu coração de qualquer gozo, porque o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu tinha me esforçado para fazer, e eis que tudo era vaidade e angústia de espírito, e nenhum benefício havia debaixo do sol. Então passei a contemplar a sabedoria e a loucura e a insensatez, pois o que pode fazer o homem que vem após o rei? Apenas aquilo que já foi feito. Então eu vi que a sabedoria é mais excelente do que a insensatez, assim como a luz é mais excelente do que a escuridão. Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o tolo anda na escuridão. Então também percebi que o mesmo caso sucede a ambos. Então eu disse assim no meu coração: como acontece ao tolo, assim acontecerá comigo. Por que então eu busquei ser mais sábio? Então disse no meu coração que isto também é vaidade, porque não haverá para sempre mais lembrança do sábio do que o do tolo. Visto excluir o que agora é, será esquecido nos dias futuros. E como morre o homem sábio? Da mesma maneira que morre o tolo. Portanto, odiei a vida, porque o trabalho que se faz debaixo do sol é doloroso para mim, porque tudo é vaidade e angústia de espírito. Sim, eu odiei todo o meu trabalho e o que realizei debaixo do sol, porque eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem poderá saber se ele será um homem sábio ou tolo? Todavia, ele terá domínio sobre todo o trabalho que realizei, e onde eu me mostrei sábio debaixo do sol, isto também é vaidade. Então eu comecei a trazer desespero ao meu coração por todo o trabalho que realizei debaixo do sol, porque há um homem cujo trabalho é com sabedoria, conhecimento e equidade. Contudo, deixará o seu trabalho como porção para quem nele não trabalhou. Isto também é vaidade e grande mal, porque o que tem o homem de todo o seu trabalho e da angústia do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho tristeza, o seu coração não descansa à noite, isto também é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Isso também eu vi que vem da mão de Deus, porque quem pode comer ou quem pode se alegrar mais do que eu? Porque Deus dá ao homem que é bom aos seus olhos a sabedoria, o conhecimento e a alegria, mas ao pecador ele dá trabalho para que ele ajunte e amontoe e para que ele dê o que é bom diante de Deus. Isto também é vaidade e angústia de espírito. Amém.